Olá, boa tarde. Estou aqui fazendo esse vídeo para você, para mostrar para você o que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, de nós e de tudo que há, falou acerca do grande dia, do juízo final. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, ele disse assim: e disse-lhe: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, para você ver, o nome desse tema, dessa mensagem é absolvido ou condenado. O que você quer ser ou receber no grande dia? Então, no grande dia, pessoal, vai ter o grande dia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. Então, eu e você hoje, nós temos que pensar no grande dia, no juízo final. Então, no juízo final, as pessoas vão ser absolvidas ou condenadas. Veja que vai abrir os livros e eles vão ser julgados naquele grande dia. Todas as pessoas vão ser julgadas segundo aquilo que elas fizeram em cima da terra. Então, elas vão ser julgadas sobre aquilo que elas fizeram em cima da terra. E elas, dependendo do que eu e você fizer em cima da terra, isso pode ser custar ali a nossa salvação, a nossa vida eterna. Então, o que é que você quer ser absolvido ou condenado? Deus, ele quer que você seja absolvido, perdoado e receber a salvação no grande dia. Jesus, ele lhe ama. Deus, ele ama você e sua família. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para você ver o quanto é sério essa palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Jesus Cristo. É a minha palavra do Senhor e dos reis, que hoje está à destra de Deus Todo-Poderoso nos céus, à direita de Deus, que intercede por mim e por você. Você que escuta essas palavras, fique sabendo que eu faço essas palavras para você com dedicação e com amor de Deus, e com a presença de Deus, e com a palavra de Deus. Veja que a presença de Deus não está em eloquência, a autoridade de Deus e de Jesus está na palavra. Entendeu? A palavra que tem a autoridade de Deus, a palavra que revela para você o que é certo e o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A palavra de Deus é que nos ensina a fazer aquilo que vai garantir a nossa salvação no grande dia. E a palavra de Deus é que nos ensina a não fazer aquilo que vai custar a nossa perca da salvação no grande dia. Então, Deus, ele quer que você seja absolvido, entenda isso. Então, o inimigo, ele não vai querer que você leia a Bíblia, o inimigo não vai querer que você escute mensagens bíblicas, o inimigo não vai querer que você obedeça a Bíblia. Por quê? Porque ele quer lançar você num lago que arde com fogo e com enxofre. Ele sabe, ele conhece Deus. Lúcifer era um anjo de luz, ele era um anjo que tinha uma certa hierarquia no céu, e ele convenceu a terça parte dos anjos a se corromperem contra Deus, a serem rebeldes, a serem desobedientes a Deus. No mesmo instante, segundo e milésimo de segundo que eles planejaram, arquitetaram e tomaram a decisão de fazer a vontade dele, eles foram jogados na terra. Alguns estão presos e outros estão jogados na terra. Ele sabe o quanto o Senhor, o Criador dos céus e da terra, de nós, é poderoso e justo
e reto, segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. O que ele quer? Ele não quer que você escute mensagens bíblicas, ele não quer que você leia, ele não quer que você aceite Jesus, ele não quer que você se batize. Quem é o inimigo, o diabo, Satanás e os demônios. Só que Deus e Jesus, ele quer o quê? Que você, em nome de Jesus Cristo, leia a Bíblia. Ele quer que você escute pregações bíblicas. Ele quer que você aceite Jesus, Deus. Ele quer que você se batize. Ele quer que você ame o próximo. Ele quer que você faça o bem. Ele quer que você seja pacífico. Ele quer que você seja misericordioso. Ele quer que você tenha piedade do seu próximo. Tudo isso Deus quer. Porque esse grande dia vai acontecer. E disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por que Jesus disse isso? Ele disse isso porque ninguém, mas ninguém será isento daquele grande dia. Ninguém será salvo sem não ter aceitado Jesus, sem não ter se batizado, sem não estar obedecendo a palavra de Deus na terra. Então, se você não estiver obedecendo a palavra de Deus na terra, você não será absolvido no grande dia, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, o que é que o inimigo quer? Ele quer que você não aceite Jesus, ele quer que você não se batize. Por quê? Porque ele quer que você perca a sua salvação, a sua vida eterna. Só que Deus lhe amando, ele quer que você creia nele, ele quer que você aceite ele e se batize. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, será absolvido. Mas quem não crer será condenado no grande dia. É a realidade da Bíblia. Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,16. E veja que ele amou eu e você. Veja que ele lhe ama de uma tal maneira que ele enviou o Filho dele. Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dependendo do que você fizer na terra, ou do que você fizer na terra, ou mandar fazer, você será julgado segundo aquilo que você tiver feito na terra. Veja que essa palavra é forte. Em Apocalipse 20, versículo 11, vi um grande trono e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Deus, o Criador. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então há livros. Então tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você manda fazer, seja de bom, seja de ruim, tudo aquilo que você faz em cima da terra é escrito no livro, nos céus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então eu e você, todo o ser humano, toda a humanidade, vai ser julgado segundo aquilo que está escrito no livro, segundo aquilo que eu ou que você estiver feito. E deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que fez. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que acontece? Depois que eu e você morrer, depois que todo mundo morrer, a matéria-prima, o nosso corpo, depois que nós morrer, o nosso espírito sair do nosso corpo, vai haver a segunda morte. A primeira morte não vai existir somente a primeira morte. Vai ter a segunda morte, que é essa morte. É onde o inferno, onde a morte e o inferno darão os seus mortos que estão lá e vão ser julgados segundo aquilo que eles estiveram feito. E a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então Deus quer que eu e você se livre da segunda morte. Porque a segunda morte é onde as pessoas vão ser jogadas no lago que arde com fogo e com enxofre. Só que para isso eu e você temos que ser absolvidos no grande dia. Esse grande dia vai chegar. Então no grande dia Deus quer que você seja absolvido e não condenado no grande dia. É uma mensagem de Deus para a sua vida. Essa mensagem é uma mensagem para eu e você refletir e pensar, poxa, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou mandando fazer? O que é que eu estou seguindo? O que é que eu estou obedecendo? Quem eu estou obedecendo? Quem eu estou servindo? O que é que eu estou fazendo? Porque no grande dia vai existir o grande dia, o juízo final. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Então, dependendo do que você fizer em cima da terra, ou mandar fazer, ou do que você estiver servindo ou seguindo, o seu nome será apagado do livro da vida lá no céu. Irmão, como é que o meu nome é escrito no livro da vida? É quando você aceita Jesus, quando você crê em Jesus, quando você crê em Deus, quando você aceita Jesus, quando você se batiza, e no momento que você obedece à palavra, o seu nome permanece escrito. Mas no momento que você continua fazendo e desobedecendo a Deus, deixando de amar o próximo, de fazer o bem, de ser misericordioso, de ser pacífico, de ser piedoso com o seu próximo, o que é que acontece? O seu nome é apagado do livro da vida. Aí você sofrerá a condenação eterna se você não aceitar Jesus, se você não se batizar, se você não obedecer às Escrituras, se você não amar o seu próximo, se você não fizer o bem, se você não tiver misericórdia, não tiver compaixão, não for piedoso. Essa é a realidade da Bíblia de Deus. Então Deus abençoe você e sua família. Escreva o seu nome no livro da vida através de crer em Jesus, através de aceitar Jesus, através de se batizar, através de ler a Bíblia, através de obedecer a Bíblia, através de amar o seu próximo em nome de Jesus Cristo. Deus te ama, Jesus te ama.